Amém. Irmãos, nós estamos aí na nossa quarta mensagem, é isso mesmo? Da nossa série de mensagens. Vocês lembram aí quais foram? Vamos ver que o pessoal está ligado aí. Primeiramente, o nosso tema é Mesma Família, Novas Atitudes. Vocês lembram da primeira? No lar. Depois, no honrar pai e mãe. Na semana passada, no casamento, e hoje na criação. Vocês estão afiados, hein? O pastor fica feliz, pessoal está ligado aí na série de mensagem que tem sido muito abençoado por Deus, né, queridos irmãos? O Senhor vai dando a direção e nós vamos fazendo o que temos que fazer, apenas sendo instrumento nas mãos de Deus. E o Senhor tem falado muito, eu tenho recebido um feedback muito bom durante a semana, pessoas trazendo relatos de vidas sendo transformadas, famílias sendo restauradas, casamentos, irmãos, sendo restaurados, até de outra cidade. Então veja como Deus é bom, Ele tem usado até a internet, tem usado o nosso canal para abençoar vidas. Estamos falando aqui com várias pessoas de outras cidades, outras denominações. Durante a semana as pessoas têm nos acompanhado. Mas, irmãos queridos, hoje nós vamos falar de um tema muito relevante. Eu tenho visto aqui várias crianças aqui, né? As crianças estão aqui, isso é bom demais. Mas a gente sabe que os filhos, eles são herança do Senhor, né? A gente sabe que a família é uma grande bênção. A palavra de Deus diz que os nossos filhos são presentes preciosos de Deus para a nossa vida. Mas é uma grande responsabilidade, grandes desafios para criar os nossos filhos, não é mesmo? Talvez você tenha o seu primeiro filho, né, Roberto aí, é um grande desafio, né, um casal, a Gisele, onde tudo é novidade. Depois com o segundo, não, já tem uma experiência. O terceiro, antigamente, né, as pessoas tinham muitos filhos, né, minha avó, por exemplo, teve 14 filhos, imagina, quando chegou no 11º, meu amigo já sabe tudo. Mas, irmãos queridos, hoje, infelizmente, nós temos vivenciado uma crise familiar e nós temos conversado sobre isso, temos assistido vários debates calorosos sobre ideologia de gênero. É um tema muito que está em evidente em alguns países, liberando o aborto também. A legalização do casamento LGBT. Veja então que a família tradicional, a família que foi construída lá na criação, lá em Gênesis, ela tem sido descaracterizada. E é bem verdade, irmãos, que existe um sistema fortemente apoiando princípios e valores que não são cristãos. Mas a pergunta que eu gostaria que a gente pudesse pensar nesta noite aqui: como será a futura geração? Como os nossos netos se posicionarão com as questões difíceis da vida? Se essas questões são difíceis para nós, imagina para os nossos filhos. É muito bom ver os meninos aqui, as crianças aqui, mas daqui a pouco eles vão crescer. Ah, tá bom, eles estão no colo de vocês, estão pertinho de vocês, são totalmente dependentes de vocês, mas essas crianças vão crescer e vão começar a tomar decisões, vão começar a seguir os seus próprios caminhos, terão seus próprios valores e conceitos. E a pergunta é: num mundo tão difícil, num mundo onde as ideologias estão sendo distorcidas, onde cada dia fica mais difícil ser pai e mãe. Eu não sou pai ainda, mas quando eu for, certamente será mais difícil que hoje. Em algum momento, meus irmãos, eles vão lembrar quem foram os pais deles. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu tinha uma mania de falar o seguinte para minha mãe: mãe, eu vou embora de casa. Minha mãe brigava comigo, eu falava que ia fugir de casa. Certa vez eu fiz igual o Chaves, quando você pega aquele pauzinho, bota, né, a roupa e vai caminhando. E eu lembro que nesse dia minha avó estava lá em casa. Minha avó falou assim: você vai embora mesmo? Eu falei assim: vou, minha mãe não gosta de mim, eu acho que eu sou adotado. Fui, sério, eu subi a escada lá em casa, tinha uma escadinha assim, minha avó veio atrás de mim, pegou uma varinha, e vlap, vlap, eu nunca mais esqueci daquele dia, e nunca mais falei para minha mãe que eu ia fugir de casa.
E a gente vai entrar nesse assunto também, mas o que eu quero trazer para nós é porque isso, os nossos pais, os nossos responsáveis, eles são a peça principal para quem nós somos hoje, para a formação do nosso caráter. Então, queridos irmãos, hoje nós vamos ver aqui algo muito importante, e uma pergunta que você deve fazer para você mesmo. Você que é pai, você que é mãe, qual é o legado que eu vou deixar para o meu filho? Qual é a maior herança que eu vou deixar para os meus filhos? Porque o que estamos vivendo hoje, certamente, as futuras gerações terão que ser muito fortes, irmãos. Porque essa geração, Satanás tem investido grandemente. E nós como igreja, nós como pais, em uma geração que não existe mais limites, em uma geração onde o Estado, a televisão, a cultura quer impor aos nossos filhos como viver. Diante dessas perguntas, eu quero tratar aqui sobre novas atitudes na criação dos filhos. E eu quero, irmãos queridos, trazer aqui 2 prioridades que a igreja não pode deixar de realizar. Viver os princípios e valores dados pelas Escrituras. Isso eu falo de hoje, você pai, você mãe. Nós precisamos viver o que a gente fala. A gente deve viver o que a gente canta. A gente deve viver o que a gente ouve das Escrituras, ok? Segundo lugar, pai e mãe, transmitir esses princípios e valores às gerações futuras. Amar a Deus sobre todas as coisas é o que nós precisamos fazer hoje. E transmitir esse amor aos nossos filhos, à futura geração, queridos irmãos. Então, é basicamente isso que nós vamos conversar hoje. As Escrituras regem a família. Pai e mãe têm o dever de ensinar as Escrituras para os seus filhos, para que eles possam, queridos irmãos, em um tempo, quando eles ficarem maior, saber quem é Deus, quem é Jesus, o que Deus fez pela vida deles. Então, preste atenção nessa imagem. Deu trabalho fazer isso aqui, gente, valoriza aí, vou ter que gastar aqui uns segundinhos, porque passa rápido assim, né? Eu fico mais de 20 minutos fazendo um negócio desse. Passar aqui rápido assim, né? Vai dar trabalho, mas tá ficando legal, tá? Então, irmãos, veja que as Escrituras regem a família para que nós possamos formar homens e mulheres cristãs. Homens e mulheres que no decorrer da vida serão advogados, serão médicos, serão professores, que terão princípios e valores. Dali vão sair juízes, vão sair prefeitos, vereadores, pessoas que vão conduzir a vida. Mas para isso eles têm que ter a base, eles têm que ter pais que amam a Jesus, e pais que têm a responsabilidade de criar os seus filhos no caminho que devem andar, ok? Então vamos lá, queridos, vamos para Deuteronômio. O texto que nós lemos aqui, ele é o 5º livro de Moisés. O livro Deuteronômio tem o propósito de estimular uma renovação da aliança dada por Deus. Ou seja, Deuteronômio é a repetição da lei. Lembre-se que Deus deu a lei para Moisés. A lei, ela foi direcionada pelo próprio Deus para o povo, mas agora existe uma nova geração, existe um novo povo, que agora Moisés precisa repetir a lei, porque esses que estavam para receber essa segunda, ou repetição da lei, iriam entrar na terra prometida. Então Moisés escreveu esse livro para uma segunda geração do Êxodo. Seus pais infiéis haviam morrido, todos no deserto, sob o castigo divino, lá em Números capítulo 32, mas Deus havia poupado esses filhos para preservar o seu povo, para cumprir a promessa feita pelos antepassados. Então, uma vez que a primeira geração do Êxodo já não existia, Moisés precisou exortar a nova geração, para evitar o pecado dos seus pais.
Então, queridos irmãos, o povo caminhou 40 anos e foram consumidos. E agora, toda essa geração, menos Josué e Caleb e Moisés, e agora uma nova geração precisa entrar na terra prometida, mas eles precisam saber a lei de Moisés. Agora Moisés está diante de uma geração que iria entrar na terra prometida, mas sabendo Moisés que ele não iria acompanhar o povo na terra prometida. Lembre-se que Moisés não entrou na terra prometida por desobediência. Deuteronômio capítulo 1, versículo 37. Agora Moisés precisa preparar o povo para entrar. E o princípio é o seguinte: vocês precisam viver o amor de Deus, vocês precisam amar a Deus sobre todas as coisas, e vocês também precisam passar isso para os filhos de vocês. Moisés precisava relembrar tudo o que Deus fez por eles e pelos pais deles, e chegou agora o tempo de entrar na terra prometida. Novos desafios iriam surgir, novos problemas iriam aparecer, mas eles precisavam perseverar, eles precisavam dar continuidade à mensagem, os mandamentos, os juízos. Então, queridos irmãos, olha lá para a sua Bíblia, você vai ver aí, que no versículo 1 do capítulo 6 de Deuteronômio, vai dizer o seguinte, vamos ler: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor. Então Moisés começa dizendo, estes são os mandamentos, os estatutos, os juízos, ou seja, essa é a escritura. Versículo 5, vai dizer assim, vamos lá: amarás, pois, o Senhor de toda a tua alma e de toda a tua força. De acordo com Jesus, esse é o principal e o maior mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar o próximo. Resume o mandamento, os 10 mandamentos em 2: amar a Deus e amar o próximo. Então, queridos irmãos, de acordo com esse tema tão importante que Jesus enfatiza, agora nos versículos posteriores a esse, nós vamos ver a responsabilidade dos pais. Ok? Vamos lá. Versículo 6, o texto que nós lemos. Estas palavras, que palavras, irmãos? Os mandamentos, os estatutos, os juízos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração. Veja que o texto diz, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, mas o texto continua, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Interessante, queridos irmãos, que essa palavra, tu as inculcarás, ele é o único verbo hebraico que significa dizer algo 2 vezes. Interessante isso. A palavra inculcar tem a ideia de pressionar, pegar a lei de Deus e colocar diante das crianças, para que os ensinamentos de Deus fiquem cravados na mente das crianças. É a ideia de transmitir esse amor, é a ideia de transmitir quem Deus é a ideia de transmitir como servir a Deus. Então, queridos irmãos, diante disso, nós vamos aqui entrar. Depois eu quero tratar sobre essa questão do milieu, deixa aqui rapidinho, mas eu quero entrar aqui no texto. Vamos continuar falando sobre o texto. Diz assim, versículo 8, versículo 9, vamos lá? Também as atarás como sinal entre os olhos. Vocês estão cansados hoje, irmãos? Vamos lá? E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Eu vou voltar aqui, porque o milineu é algo interessante. Milieu é uma palavra francesa, ok? É uma palavra francesa que significa ambiente. Ou seja, vocês pais, quando a gente lê aqui, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar, é o seguinte:
É quando você vai falar para os seus filhos, quando ele acorda, quando ele dorme, assentado na sua casa, na sala, no quarto, no banheiro, dando banho. Note que a palavra de Deus não diz que é o Estado que deve educar o seu filho. Essa palavra aqui, milieu, é uma palavra que quer dizer ambiente. É uma palavra que diz o seguinte: nas circunstâncias da vida, nos momentos da vida, ensine o seu filho. Claro que a igreja, ela vai ajudar, ela vai te dar meios para você educar o seu filho, mas você passa aqui um dia na semana. Como nós, professores, vamos educar o seu filho? Note que a palavra de Deus não diz que é o Estado nem a igreja que deve educar o seu filho, é você. Hoje, nós tivemos a EBD, eu fiquei feliz demais ver as crianças ali. As irmãs têm se dedicado, mesmo com pouca tecnologia, as irmãs vão lá com o celular, gravam, editam, que maravilha! Pessoas se dedicando para educar o seu filho. Temos a célula dos adolescentes, onde a Luciana, o Roberto têm trazido pessoas para falar com os seus adolescentes, e poucos adolescentes têm participado, e depois a gente vai reclamar, porque o meu filho tomou certas decisões. Os pais precisam incentivar, são os pais que passam o maior tempo da vida com seus filhos. O que diz Provérbios capítulo 22, versículo 6? Ensina o seu filho, ensina a criança no caminho que ele deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ou seja, ensinar a Bíblia para o seu filho não é uma opção, é um dever. Você, quando teve filho, ou pensou em ter, ou quando você programou isso, você teria que ter essa consciência. Você não tem filho por ter, você está criando uma geração, você recebeu essa responsabilidade de ensinar as Escrituras para o seu filho. Essa é a maior herança que você pode dar, é um ensino da palavra de Deus. Eu lembro quando eu era pequeno, eu jogava bola, e eu não sabia o que era ficar em casa em domingo, nem domingo de manhã, nem à noite. Quando acontece alguma coisa e eu não posso vir, igual a vez que eu fiquei doente, não vir o domingo para mim é algo muito estranho, não é domingo para mim. E eu lembro que no final da tarde, eu jogava bola na rua, descalço lá com os meus amigos, vinha meu irmão: Diogo, papai e mamãe estão chamando para tomar banho para a igreja. Eu ficava com raiva, porque era o momento mais gostoso ali, vinha meu irmão todo domingo, cara. Mas hoje, eu vejo como foi importante isso. Eu ia com raiva, mas ia por obediência. Os meus amigos, ninguém era crente, mas riam de mim: poxa, Diogo. Veja, queridos irmãos, é sobre isso que nós estamos falando. Assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Será que Deus está pedindo que você marque um estudo bíblico para sua filha, para o seu filho, 4 vezes por dia? Não, não é isso. Mas em todo momento, em todo lugar, Deus quer que você ensine as Escrituras, em todas as circunstâncias, sempre, quando e onde estiver. Por isso que o milieu eu trouxe, porque é algo muito interessante, é de que diante das circunstâncias da vida, você vai ensinando a Bíblia. E esse é o momento que você pode falar para o seu filho, um momento de Covid, um momento de pandemia, que você pode sentar com o seu filho e dizer o seguinte: meu filho, esses são um dos sinais da volta do nosso Senhor e Salvador. Ensinar o milieu é ajudar o seu filho a traduzir fatos que estão acontecendo, é traduzir o mundo biblicamente para o seu filho. Presta atenção, pais. Os seus filhos precisam aplicar as Escrituras e aprender diante das circunstâncias da vida. Porque se os nossos filhos não tiverem uma boa doutrina, se os nossos filhos não tiverem a Bíblia com eles, teremos uma geração fraca.
E uma geração fraca, teologicamente, não conseguirá combater o que está por vir. Nós estamos nos fins dos tempos. E eu vejo tudo que está acontecendo no mundo, tudo já sendo preparado para o anticristo. Veja, irmãos queridos, que a gente não deve ficar preocupado com isso, porque a volta de Jesus para nós é acabar com o choro, com a morte, com a tristeza. A volta de Jesus é vitória para nós, mas e os nossos filhos? E a próxima geração, porque daqui a pouco, daqui a 100 anos, ninguém aqui vai estar, só os nossos filhos. Eles vão dar continuidade, vão levar o sobrenome de vocês. E o que vocês estão fazendo hoje vai valer para a vida deles todo dia. Se os filhos de vocês não tiverem base teológica hoje, queridos irmãos, eles não conseguirão combater o bom e duro combate. Então, queridos irmãos, em primeiro lugar, no processo de criação de filhos, saiba ensinar as Escrituras. Em primeiro lugar, queridos irmãos, saiba disso, no processo de criação, saiba ensinar as Escrituras, ok? Então vamos caminhar. Em segundo lugar, no processo de criação de filhos, saiba disciplinar, ok? Vamos lá, versículo 8, o que diz, versículo 8? Também, vamos lá gente, vamos ler, fica sozinho aqui não, vamos lá. Também, isso. Moisés conclama então o seu povo escrever as palavras da lei nas paredes da casa. Imagina isso. Pegar os rolos, os pergaminhos e pendurar sobre o punho para que eles possam aprender a palavra de Deus. Essa é uma estratégia. Hoje temos outras estratégias. Você pode usar até o celular, você pode usar outras tecnologias para ensinar o seu filho, mas apesar da facilidade que temos hoje das Escrituras, pergunte às vezes ao seu filho um versículo de cor. Meus irmãos, preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. Tenha estratégias para ensinar as Escrituras aos seus filhos. Não estou falando que você tem que fazer como o texto bíblico diz, mas existem outras estratégias. Você conhece o seu filho mais que ninguém. Da mesma forma que você ensina o seu filho a ABC, a contar 2 vezes 2, você precisa ter estratégia para ensinar o seu filho. Preste atenção, pai e mãe, você que está em casa. O coração dos filhos de vocês estão abertos para vocês até um certo momento. Veja, querido, e quando o coração da criança, quando o coração do adolescente fecha para o pai e se abre para as influências do mundo, a cultura desse mundo vai engolir o seu filho, a sua filha. Veja que existe um tempo onde ele está sendo influenciado. Veja a Grazi com o Miguel, a Laisa com a Dani, o Heitor. Veja o que vocês influenciam a vida deles hoje, mas vai chegar um momento que eles se fecharão. Eles se fecharão pelas circunstâncias da vida. Cada dia eu vejo mais pais se perdendo na criação dos filhos. Eu tenho visto filhos, ou seja, mães, pais, se tornando refém dos seus filhos. Isso não pode acontecer. Ah, o meu filho não gosta disso, e deixa por isso mesmo, e acham que é normal. Alguns dizem assim, ah não, no momento certo ele aprende. Eu falava isso com minha irmã, né, sempre, não, ele é pequeno ainda, um dia ele aprende, esse momento nunca chega, e a criança vai crescendo, e cuidado com os elogios, porque às vezes, né, no colégio o Miguel não faz um gol, a culpa é do técnico. Se acontece alguma coisa na escola, a culpa nunca é dele, é do colégio que ensinou mal, é da professora, é da diretora.
Pai, escutem o que eu vou dizer para vocês. Em Gênesis capítulo 3, diz que a raça humana se desconectou do Criador. E aquele ser bonitinho, fofinho, engraçadinho, que nasce, e quando a gente pega no colo, e a gente gosta de fazer isso, né? Pegar a criança, bonitinho, né? Mas não se esqueça, que ele é inerentemente um ser pecador, desconectado do Criador. E se você, pai, mãe, não influenciar para o bem, ele vai caminhar para o mal. Você que já criou o filho, você sabe disso. Você sabe que coisas erradas não precisa ensinar. Parece que já vem no pacote, né? Você ensina coisa errada? Não. Mas pelo seu pecado, e a palavra de Deus diz, em pecado nós fomos concebidos. Aquele serzinho bonitinho, inofensivo, é um ser desconectado do Criador, e você, pai, é o responsável para inculcar as Escrituras. Por quê? Porque o que nós vemos por aí hoje, são pais que fugiram dessa responsabilidade, e os seus filhos não têm mais limite, os seus filhos não são respeitosos, os seus filhos não têm cultura bíblica. Então veja, queridos irmãos, veja o que diz o versículo 2, para que temas ao Senhor. Você tem que criar o seu filho para temer a Deus, e guardar todos os seus estatutos e mandamentos. Isso é para o teu filho, e para o filho do teu filho, todos os dias, e que teus dias sejam prolongados. Quando Moisés fala sobre guardar, ele está falando de ensinar, e esse ensino envolve o quê? Falar, mas também cobrar. Guardar os mandamentos, guardar a lei, guardar a Bíblia. Mas a Bíblia também nos ensina dizendo o seguinte: toda a Escritura, lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, é útil para a repreensão, útil para a correção, e para a educação na justiça. Disciplina vai desde estabelecer verbalmente regras, princípios, valores, normas, e cobrar isso dele. E se ele fizer corpo mole, você precisa, pai, criar mecanismo de repreensão. Presta atenção aqui agora. Repreensão pode ser verbal. Você falou, o seu menino, sua menina escuta. Esse mecanismo de repreensão pode ser tirar alguns privilégios do seu filho. Boa, né? Cuidado com os youtubers da vida, tá? Cuidado por quem está influenciando os seus filhos com o celular. Você acha que está brincando no joguinho? Cuidado. Você está jogando a responsabilidade para pessoas que não têm princípios e valores. Mas voltando aqui para a disciplina, existem momentos de tirar alguns privilégios. Uma boa maneira é tirar a internet deles. Quer deixar um menino chateado, menina chateada, tira o joguinho. Né, Miguel? Tira os joguinhos. Tira o celular. Hoje a criança já pega o celular, já sabe. Minha sobrinha, nem 3 anos, viu meu laptop, né, que não tem, fazendo assim no laptop, achando que era celular. Pode passar assim, né? Não sabe escrever, não sabe ler, mas sabe mexer no celular. E outra coisa aqui que eu vou dizer para você aqui agora, e o que eu vou dizer aqui agora, talvez alguns não vão gostar, mas se você discordar de mim, não tem problema, me manda um WhatsApp durante a semana, discordando, e a gente conversa biblicamente, teologicamente sobre isso. Talvez você pode ter bases psicológicas, sociológicas, não importa, mas usa a varinha quando necessário. Ô Diogo, bater... Veja que eu estou dizendo, não é para machucar,
não é para espancar o seu filho, mas mesmo que seja uma dorzinha de leve, né? Lembrando que antigamente a reguinha, né? Tim. Tinha isso mais antigo aí? Era, Isa? Estou falando para espancar, não. Tudo com limitação e, sobretudo, em amor. Nunca bata em seu filho com raiva. Não é bíblico isso. É em amor. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque os filhos precisam entender que quando coisas erradas são feitas, consequências existem. Porque nós estamos colhendo em uma sociedade adolescentes, jovens, que quando eles fazem coisas erradas, consequências não existem. Porque os seus pais não ensinaram isso para eles. Eles precisam entender que quando fazem coisas erradas, existem consequências. Por isso que nós estamos vivendo um mundo sem liberdade, porque você idolatra o seu filho. O seu filho não é um Deus. A sua aliança perpétua aqui é com seu esposo, com seu marido. Porque os seus filhos vão crescer e vão sair de casa. Você está preparando o seu filho para o mundo, e um mundo mau, onde jaz o maligno. Onde, se eles não forem educados hoje, aqui, agora, eles serão engolidos pela ideologia. Porque quando vão para a faculdade, vão ouvir professores liberais, vão ouvir professores falando de ideologias não cristãs. Aí você vê jovens e adolescentes que saem da igreja para fazer uma faculdade e não acreditam mais em Deus, porque não tiveram base teológica, não tiveram estudo, não tiveram, porque você tratou o seu filho sempre como um pequeno Deus. Só que eu tenho alguns versículos aqui. Vamos lá, vamos ler comigo? Está pequeno? Dá para ler? Vamos lá. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Corrigir em amor. A disciplina serve para você corrigir em amor. Olha o que diz, Hebreus capítulo 12, versículo 11, toda disciplina com efeito produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Aqui, vamos lá, Provérbios capítulo 22, versículo 15, vamos lá. Está ligada no coração da criança, mas a vara da disciplina afastará. Então temos base bíblica. Em amor. De novo, vamos lá. Corrige o teu filho e te dará descanso. Dará delícias à tua alma. Estão dando para entender, irmãos? É algo muito sério que a gente está falando aqui. Nós estamos falando aqui para dezenas de pessoas que estão passando por um momento difícil de criação de filho. E talvez você aí, já criei meus filhos, preste atenção no que Deus está falando com cada um de nós aqui. Isso serve para a nossa vida toda, para instruir até os nossos filhos. Então, algumas dicas, irmãos. Imponha limites. Imponha limites para o seu filho. Isso pode, isso não pode. Certa vez eu estava vendo um post de um Facebook, achei interessante. Existia um menino, que não era pobre não, viu? Antes de alguém falar, coitado do menino. O menino queria alguma coisa da padaria, a mãe falou assim, não, eu não vou comprar. Aí outro rapaz comprou o que o menino queria, na frente dele, para que o menino pudesse entender que quando o pai e a mãe diz não, é não. Não tem esse negócio. Saiba dizer não para o seu filho. Hoje os pais não querem dizer não para os filhos, não. Coitado dele, vai se frustrar. Coitado dele, vai ficar triste. Meus irmãos, nós somos o que somos hoje, porque muitas vezes, às vezes nossos pais sem condições deram não para a gente, e às vezes com condição também disse não para nós. O não faz parte da criação de quem somos hoje. Hoje, os pais querem trabalhar, deixam os seus filhos na creche, nada contra isso, viu? Deixar o dia todo, mas às vezes para suprir a presença, dão brinquedos, dão presente, tudo que ele quer, ele tem. A vida para ele é muito fácil, porque o seu pai, ele está substituindo a sua presença com coisas, cobre autonomia.
Miguel, amarra o cadastro. Não, já sei, amarra o cadastro. Ah, não, vou amarrar para ele, tadinho, está cansado hoje, vou amarrar para ele, né? Ele sabe vestir, a Laísa sabe se vestir, ela coloca a roupa dela. Por que você tem que se vestir ela? Cobre a autonomia do seu filho. Papá, né? Dá na boquinha. Ah, senão ele não come, não. Aí tem que ir lá. Meu sobrinho, grandão, minha irmã dando na boquinha dele. Que isso? Que negócio é esse? Ele sabe fazer outras coisas? Não pode? Ah, não, senão ele não vai comer, tem que comer tudo. Cobre a autonomia. Minha irmã deve estar vendo lá, fala assim, vai me matar depois. Né? Pois já citou 2 vezes ela. Mas para vocês verem que o negócio é comum, é algo muito comum, né? A gente quer tirar a autonomia dos nossos filhos. Então, pai e mãe, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha aí, cuidado com as compras. Cuidado. Cuidado, gente, né, Glauco? É preciso frustrar, irmãos. É preciso dizer, não, você não vai ter isso. Por quê, mamãe? Porque o papai não quer, ele não vai ter e acabou. Ah, porque meu amiguinho tem problema do seu amigo, da sua amiga. Ele precisa ser frustrado, ele precisa ouvir não de você, ele precisa saber quem que é que manda na sua casa, ele tem que saber que você é aquele que vai dizer sim ou não, mas por isso que eu coloquei que seja equilibrado. A hora de dizer não é a hora de dizer não, mas às vezes na hora de motivar o seu filho, motive. Na escola, tirei nota 10, mamãe, parabéns, meu filho, incentiva, compra um bolo para ele, compra um negócio, incentiva ele, mas na hora de cobrar, cobra, está de castigo, acabou. Algumas dicas, irmãos, tá bom? Tá legal? Tá, Paulo? Paulo já criou suas filhas, né, Paulo? 3, né? 2, 3 netos, aí, tá aprendendo aí, ó, eu passo depois a transmissão lá para a filha. Então, queridos irmãos, em terceiro lugar, para a gente terminar, no processo de criação de filhos, confie nas promessas do Senhor. Interessante que eu vou colocar aqui agora, porque se a gente pegar lá o versículo 20, abre a sua Bíblia, não fechou não, né? Versículo 20, vamos ler aí, irmãos. Olha que interessante, que agora Moisés vai falar o seguinte, vai fazer um resumo daquilo que Deus fez pelo povo. Vamos lá, versículo 20. Quando teu filho, no futuro, te perguntar dizendo, que significam os testemunhos, papai, mamãe, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? Veja que é uma pergunta, ok? Então, quando o teu filho te perguntar, aí diz assim, então dirás o teu filho, éramos servos de Faraó, no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão, meu filho. Os nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Meu filho, minha filha, dali ele nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que sob o juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos os estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, meu filho, para guardar nossa vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como tem ordenado. O que Moisés faz aqui? Ele faz um resumo de tudo que Deus fez pelo povo. Meus irmãos, uma coisa precisa ser compreendida, que embora a lei cerimonial, nem a lei judaica servem para nós hoje, nós precisamos falar do plano de salvação para os nossos filhos. Para nós, o povo da nova aliança, veja que isso aqui são promessas do Antigo Testamento, e agora, Yahvé chegou, Jesus veio, Jesus agora é aquele que resgatou, e nós somos um novo Israel. E que então que a gente faz hoje? Conte sobre Jesus, conte para o seu filho quem é Jesus. Conte para o seu filho, olha, senta com ele, conversa o seguinte, olha, meu filho, Jesus é o Verbo encarnado, Jesus veio e morreu na cruz por nós, para nos salvar. Nós estávamos perdidos e fomos encontrados.
Jesus é aquele que veio e que nos dá a esperança de um mundo melhor. Meu filho, essa pandemia são sinais, mas Jesus veio e nos resgatou. Nós somos o povo eleito, nós somos aqueles que estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Explica para ele. Converse com o seu filho quem é Jesus. Ensina o seu filho os mandamentos da graça de Deus. Ame, meu filho, o Senhor de todo o teu coração. Ame o próximo. Ensine o seu filho o plano de salvação, a cosmovisão do mundo. Fala com ele sobre a criação do mundo. Fala com ele sobre o pecado. Fala com ele da redenção. Fala com ele do glorioso céu. Fala para ele que tudo isso vai acabar, que Jesus prometeu para nós uma nova terra, um novo céu, um novo lugar, um lugar que não vai haver dor, nem angústia, nem morte. Ensine a Jesus, é isso que Moisés está falando para o povo. Hoje não é diferente, estamos diante de novos tempos com os nossos filhos. E eles precisarão se posicionar com as questões difíceis da vida, mas se eles não souberem quem é Jesus, qual o legado que você quer deixar para o seu filho, meu irmão? Qual é a maior herança que você quer deixar para o seu filho, para a sua filha? Conte a mais bela história da humanidade para os seus filhos. Conte sobre o Evangelho, as boas novas de salvação. Fale sobre o poder de Deus. Que triste será seu filho crescer, ser bem-sucedido, com títulos acadêmicos, mas não temer a Deus. Que triste será você, como uma pessoa que viveu o Evangelho, e ter os teus filhos, e os seus filhos dizer assim: eu não creio em Deus. Que triste será. Não, a sua prioridade não é formar o melhor profissional, que ele seja um bom profissional e o melhor, mas acima de tudo, temente a Deus. Pague bons cursos para ele se você puder, inglês, aula de música, não sei, natação, mas sobretudo, a palavra de Deus. Faculdade, profissão, carreira, dinheiro, imóveis, são coisas lícitas e até justas, mas muito mais importante que isso, é que o seu menino, quando chegar à idade adulta, ele possa dizer: eu amo a Deus, com todo o meu coração, com todo o meu ser. Irmãos queridos, conte o plano de salvação para o seu filho. Ainda dá tempo. Você que é pai, você que é mãe, você tem uma grande responsabilidade. E Deus te deu uma missão brilhante. É aquilo que um dia te passaram, é você passar para os seus filhos. Se nós estamos aqui, é porque pessoas nos influenciaram, talvez já adulto, mas muitos de nós aqui, quando crianças, quando éramos pequenos, às vezes não tinha nem de muito dinheiro. Meu pai não sabia nem ler, meu pai não sabia escrever, mas meu pai era um homem temente a Deus e que levava a gente para a igreja. O melhor é saber que, independente daquilo que somos e temos, a palavra de Deus diz que os nossos filhos é a nossa maior herança. Não lute para você deixar terrenos, casas, bens, carro para o seu filho, que ele possa correr atrás. Mas a maior herança que você possa dar para o seu filho é o ensino, porque nós estamos falando de vida. Quando eles morrerem, eles vão para o mesmo lugar que nós, pais tementes a Deus, vamos. Então, queridos irmãos, algumas aplicações para nós aqui. Fale. Palavras que geram atitudes.
Não deixe de falar constantemente sobre os princípios e os valores de Deus. Seus filhos ainda não sabem ler, muitos aqui, fale. Se eles sabem ler, senta com ele e fale sobre Deus, sobre as Escrituras. Leia a palavra de Deus, ensine. Hoje nós temos tantos meios, nós temos Bíblias para criança, nós temos aí a nossa escola bíblica dominical, as meninas se esforçando para trazer para você mensagens bíblicas, mensagens saudáveis. Mas fale, pai de adolescentes, por favor, incentive os seus filhos a participar das células de oração. Os nossos irmãos se disponibilizaram para ensinar os seus filhos. Essa semana eu ouvi de um pai: não, mas ele não gosta. Como assim não gosta? Como assim não gosta de estar diante do celular, numa live, num aplicativo, se eles gostam de tantas outras coisas? Não podem ficar. Não, tadinho dele. Tadinho. É o que você vai ouvir depois de muitos anos, irmãos. Nós estamos falando de algo sério demais. Vida não é brincadeira. E Deus vai cobrar de vocês a educação do filho de vocês. Porque Deus deu a responsabilidade para vocês cuidarem do filho de vocês. Fale sobre os princípios e valores, levando para o colégio, almoçando. Fale, porque a sua responsabilidade é ensinar e falar, mesmo que eles não se convertam, mas a parte de vocês fizeram, e vocês podem lavar a mão de vocês na glória, dizendo o seguinte: eu fiz a minha parte, mas agora eu não convenço, eu não sou o Espírito Santo, mas aquilo que estar escrito na Bíblia para fazer, eu fiz. Se ele tomar decisões, quando jovens e adolescentes, você pai, você fez e cumpriu o seu dever. Corrija. Ouse corrigir. Vai na contramão do sistema e corrija. Mas corrija a partir do amor, visando o bem. Mas corrija enquanto há tempo. Lembre-se que vai chegar um determinado momento da vida que eles não vão mais te ouvir. E eles vão ser influenciados por uma cultura. E se aquilo que você ensina vai confrontar a cultura, meu irmão querido, é o combate da vida. Mas se eles não tiverem base, se eles não forem repreendidos, corrigidos, a cultura vai engolir eles. Corrija. Na contramão do sistema é difícil? É, Diogo, porque hoje eles querem séries, eles querem videogames, eles querem desenhos, mas vai contra a cultura, corrigindo, exortando, e confie, meu irmão, confie. Se é pai, mãe, você tem seguido esses princípios que a gente falou aqui, confie em Deus. Qual é a promessa que nós temos? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Confia na promessa que Deus tem para você. E mesmo que o seu filho cresceu e tome decisões, certamente aquilo que você ensinou está na mente. É como o filho pródigo que sai da sua casa, o filho pródigo que toma decisões, que vai viver a vida, mas ele chega em um momento da vida, o que acontece com ele? Ele lembra do pai, lembra da casa do pai. Ele se levanta e vai ao encontro, porque ele se lembrou dos ensinos. Ele se lembrou que na casa do pai existe perdão, que na casa do pai há vida. Então, meu irmão, não é vão o que você está fazendo para o seu filho, para a sua filha. Existe a promessa, não do Diogo, quem sou eu, mas promessa bíblica, que se nós ensinarmos os nossos filhos a palavra de Deus, se fossem escolhidos, eleitos, certamente retornarão à casa do Pai, mesmo que seja o último minuto da vida dele, mesmo que seja o último segundo da vida dele, ele vai lembrar da sua velha mãe, do seu velho pai, dizendo o seguinte: Jesus existe, Jesus perdoa, Jesus salva. Amém, meus irmãos queridos.
Lembre-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39, que diz assim: pois para vós outros é promessa, para os vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é para quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então a promessa para você, pai, para você, filho. Que Deus assim nos ajude. Nós vamos ouvir uma canção, queridos irmãos, e que você possa meditar naquilo que nós vamos orar, naquilo que nós falamos nessa noite, e coloque diante do Senhor a vida do seu filho. Peça ao Senhor nesse momento para que Ele venha trazer para você a sabedoria que você precisa para educar os seus filhos. Eu sei que falar é uma coisa, né? Fazer é outra. Mas o Senhor nos confronta nesta noite. Nos confronta a fazer o nosso melhor. E nós temos a base, nós temos um manual, nós temos Deus em nosso lado que nos dá sabedoria. Louvemos ao Senhor, oremos ao Senhor.